Olá pessoal, mais um EAD número 4, características das pessoas descritas no Sermão do Monte. Hoje nós vamos falar de maneira geral sobre o caráter do cristão. Por que essas características são importantes? Em primeiro lugar, elas demonstram uma diferença entre o cristão e o não cristão. Uma das coisas que nós começamos a perceber que Jesus sempre destacou e todo o Novo Testamento nos mostra é uma diferença entre aquele que é cristão e aquele que não é. No Antigo Testamento também havia essa diferença entre Israel e quem não era de Israel. Por isso se torna mais visível no Novo Testamento. Em segundo lugar, estas não são características naturais de uma pessoa. Você não nasce com essas características. Estas características foram doadas, foram dadas àqueles que pertencem ao reino de Deus. Em terceiro lugar, todos os crentes, todos os cristãos devem manifestar todas essas características. Você não pode manifestar uma ou duas e não ter as outras. Por isso, todos os crentes devem manifestar essas características. E estas características são do próprio caráter de Cristo. O nosso Senhor, quando Ele morreu por nós e nos salvou, Ele nos doou essas características. E essas são características que o Espírito de Deus está produzindo em nós. Vamos dar uma olhada agora em todas elas. Muitos felizes são os que são pobres. Muito felizes são os que choram. Muito felizes ou bem-aventurados são os mansos. Muito felizes são os que têm fome e sede de justiça. Muitos felizes são os misericordiosos. Muito felizes são os limpos de coração. Muito felizes são os pacificadores. E muito felizes são os perseguidos. Estas 8 características estão permeando todo o Sermão do Monte. Se nós não compreendermos essas características, tampouco compreenderemos o restante do Sermão do Monte. Elas são a porta de entrada. Se você não tem uma destas características, eu lamento dizer, provavelmente você não é um cristão verdadeiro. Você não é um cristão que foi transformado pelo Senhor. Vamos olhar agora as promessas que estão embutidas nestas características ou no caráter do cristão. Em primeiro lugar, aos pobres de espírito, deles é o reino dos céus. Os que choram serão consolados. Os mansos herdarão a terra. Os que têm fome e sede de justiça serão fartos. Os misericordiosos alcançarão misericórdia. Os limpos de coração verão a Deus. Os pacificadores serão chamados filhos de Deus. E os perseguidos é o reino dos céus. Deles é o reino dos céus. Então nós podemos ver que há promessas agora e promessas que estão num futuro ainda. Depois falaremos mais sobre essas promessas. Mas nós só estamos expondo as características que mostram o caráter do Sermão do Monte. Vamos entrar na primeira, que fala a respeito dos pobres de espírito. O que é isso? Porque bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Por que bem-aventurados? Porque muito felizes são essas pessoas que apresentam esta pobreza de espírito. Vamos ver primeiro o que não é isso.
Não significa ser pobre e sem dinheiro. Muitos segmentos da igreja, principalmente dos segmentos católicos, entendem que o amor ao dinheiro, essa bem-aventurança está ligada ao valor monetário, ao capital. Não, não significa isso. Existem pessoas que são ricas e que têm essas características aqui. Existem pessoas que se fizeram pobres e que têm essa característica aqui. Então não significa dinheiro, não significa ser pobre de dinheiro. Também não significa ser fraco ou ser pequeno. Algumas pessoas pensam que essa bem-aventurança aqui é uma bem-aventurança que diz respeito a isso. Ser pobre, ser pequeno. Não, não, não. A bem-aventurança aqui é outra coisa mais profunda, muito melhor do que isso que nós estamos vendo. O que significa então? Em primeiro lugar, ser desprovido de todas as coisas. A palavra no grego, pitokoi, pobres, significa alguém que não tem recursos em primeira mão, mas é alguém que não depende de recursos. Ele é desprovido de todas as coisas que são humanas. Então pense aqui comigo. Quantas pessoas às vezes ficam na dependência da sua felicidade de coisas humanas? Um amor, a família, as coisas. O pobre de espírito é alguém que é desprovido disso. Ele precisa estar desprovido de todas as coisas. Mas isso não significa que ele não tem nada. Ao contrário, ele é confiante totalmente em Deus. Por quê? Porque ele conhece a Deus, ele ama a Deus, ele busca a Deus e ele sabe que a fonte de sua alegria, de sua felicidade está em Deus. Bem-aventurados os pobres de espírito, nós podemos enumerar algumas coisas aqui. Quando entramos no reino, manifestamos uma confiança em Deus. Isso é fé. Sem fé, nós não podemos entrar, nós não podemos andar no reino dos céus. Sem a graça de Deus que nos traz a fé, nós não podemos avançar no reino de Deus. Em segundo lugar, isto precisa crescer em nós. Nós precisamos ser cheios de Deus para esvaziarmos-nos de nós mesmos. Então, o pobre de espírito, esse espírito não é o espírito de Deus, é o espírito nosso, é o espírito do ser humano. Quando alguém confia em Deus e não confia no homem, esse tem fé. É interessante que a maioria das religiões trabalham justamente no que você pode fazer para se salvar. Mas a palavra de Deus diz que nós não podemos fazer nada. Nós precisamos confiar, nós precisamos crer que Deus pode nos salvar. É dessa fé que nós estamos falando. A graça de Deus é o que nos transforma para crermos em Deus. Então, uma pessoa que crê em Deus é alguém que é pobre de si mesmo, é pobre de espírito. Então, se você crê, então você é pobre de seu próprio espírito. Quando olhamos para essa bem-aventurança, nós notamos que o mundo não pensa assim. A maioria dos psicólogos, ou até mesmo dos centros que informam a felicidade ou demonstram felicidade para as pessoas, está relacionado justamente àquilo que você pode se agarrar. Você tem que confiar em si, você tem que ser você. Jesus está dizendo que você precisa se esvaziar de você mesmo. E quando você fizer isso, você vai aprender a ser uma pessoa pobre de espírito.